Olá! Bora mergulhar nas ideias de um dos pensadores mais polêmicos e importantes da história, Karl Marx. Ele olhou para a sociedade e não só tentou entender a engrenagem que move tudo, como chegou à conclusão de que essa engrenagem funciona na base do conflito. E olha, a visão dele foi, para dizer o mínimo, bombástica. É uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? Por que alguns têm tanto e outros assim, tão pouco? É só dar uma olhada em volta que a gente vê essa desigualdade gigante. Pois é, essa pergunta não é de hoje. E o Karl Marx, lá no século XIX, dedicou a vida dele a construir uma teoria inteira só para tentar responder a isso. Bom, para começar a entender o pensamento do Marx, a gente precisa virar uma chavinha na nossa cabeça. Sabe aquela ideia de que a sociedade é tipo um grande time, todo mundo colaborando em harmonia? Então, para ele, não é nada disso. Pelo contrário, a sociedade está mais para uma arena, um campo de batalha, sabe? Onde existe um conflito que é a base de tudo. E essa divisão, olha só que interessante, não acontece do nada, não é sorte, não é azar. Para Marx, ela é totalmente estruturada, é organizada. As raízes dela estão lá no fundo, na forma como a nossa economia funciona, no jeito como a gente produz tudo o que precisa para viver. É só a gente pensar no dia a dia que essa teoria dele fica bem visível, sabe? A diferença gritante entre os bairros, o acesso à saúde, as escolas que a gente frequenta, as oportunidades. Tudo isso, na visão de Marx, são as manifestações dessa grande divisão. Não são só diferenças aleatórias, são sintomas de uma estrutura muito maior. Tá, então, se a sociedade é essa grande arena de conflito, a pergunta é: quem são os lutadores? Marx vai identificar dois grupos principais, que são os grandes protagonistas dessa história. Só que para a gente entender quem são eles, primeiro a gente precisa pegar um conceito que é fundamental para tudo isso. O conceito é meios de produção. Pode parecer um nome meio técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. São as ferramentas, as máquinas, as fábricas, as terras, enfim, é tudo aquilo que a gente precisa para produzir coisas em grande escala. Não é sobre o seu celular, mas sobre a fábrica que fez ele. Não é sobre o seu game, mas sobre a empresa que desenvolveu o jogo. Sacou? São as grandes estruturas que geram a riqueza, e é aí que a divisão fica super clara. De um lado, a gente tem a burguesia, que são os donos dos meios de produção. Do outro lado, o proletariado, que é a galera que não é dona de nada disso. A única coisa que eles têm para oferecer, para vender, é o seu tempo e a sua energia, a sua força de trabalho, em troca de um salário para sobreviver. E aí já dá para ver, né? Os interesses deles são, por natureza, completamente opostos. Beleza, mas aí fica uma dúvida. Se o trabalhador recebe um salário pelo trabalho dele, de onde é que sai o lucro do dono da empresa? Marx achava que tinha descoberto o grande segredo, a mágica por trás de todo o sistema. E o nome dessa mágica é mais-valia. Para a gente entender essa ideia, que é talvez o ponto central de tudo, vamos usar um exemplo bem simples. Imagina só uma pessoa trabalhando 8 horas por dia numa fábrica qualquer. Então, no passo 1, digamos que nas primeiras horas do dia, esse trabalhador já produz o valor que é equivalente ao salário que ele vai receber naquele dia. Beleza. Só que passo 2, ele não para de trabalhar aí, ele continua trampando o resto do dia. E aí vem o pulo do gato, o passo 3. Todo o valor a mais, todo esse valor extra que ele produz nesse tempo que sobra, simplesmente não volta para ele. Ué? Então, peraí. Se esse valor extra não vai para o trabalhador, para onde ele vai? Quem fica com essa grana? Exato, vai direto para o bolso do dono dos meios de produção. E essa é a mais-valia. É justamente essa parte do trabalho que não é paga como salário que vira o lucro do patrão. Para Marx, é aqui que mora a exploração do sistema capitalista. E o mais doido é que não é um roubo fora da lei, sabe? É a própria regra do jogo. Certo. Então, vamos juntar as peças. A gente tem uma sociedade dividida, com interesses totalmente opostos e um mecanismo de exploração bem no meio disso tudo. O resultado inevitável dessa mistura toda é o que Marx chamou de luta de classes. É como se fosse um cabo de guerra que nunca acaba. De um lado, o patrão quer maximizar a mais-valia, ou seja, o lucro. E para isso, ele tenta pagar menos ou aumentar as horas de trabalho. Do outro lado, o empregado quer o oposto, um salário melhor, menos horas, melhores condições. Os interesses simplesmente não batem. E essa tensão constante é a luta de classes. E olha, ela não aparece só em briga física, não. Ela está acontecendo o tempo todo, de várias formas. Pensa nas greves por melhores salários, nos debates sobre leis trabalhistas, nos movimentos sociais lutando por direitos. Tudo isso, para Marx, é a luta de classes em ação. É o que move a história para frente.
Agora, vamos dar uma pausa para uma curiosidade, uma reflexão um pouco diferente. Porque além de toda essa parte de economia e política, Marx também parou para pensar em como esse sistema todo afeta a nossa cabeça, a nossa cultura e até a nossa busca pela tal da felicidade. Tem uma frase muito boa do Oscar Wilde, que viveu mais ou menos na mesma época, que diz assim: a verdadeira perfeição de um homem reside não no que ele tem, mas no que ele é. Isso levanta a questão, né? A felicidade está nas coisas que a gente compra? Pois é, o Marx diria que o capitalismo nos convence de que a felicidade se compra, de que ela está no consumo. Comprar coisas acaba virando o grande objetivo da vida. É aquela ideia de que o próximo celular, o tênis da moda, vai finalmente trazer a felicidade. E segundo ele, isso funciona como uma grande distração, que tira o foco das relações humanas e da exploração que está por trás de tudo isso. Beleza. Mas o Marx escreveu tudo isso lá no século XIX. O mundo mudou pra caramba de lá pra cá. A pergunta que fica é: será que esse jogo mudou? As ideias dele ainda fazem algum sentido hoje, no século XXI? Então, o resumo da ópera é o seguinte: a sociedade é dividida. Essa divisão gera um tipo de exploração que é a mais-valia, e isso tudo resulta num conflito que está sempre rolando, a tal da luta de classes. Essa é a lógica central. E, para fechar, fica aqui a provocação. O Marx analisou fábricas, chaminés, um mundo bem diferente. Hoje, as regras do jogo que ele descreveu, será que elas se aplicam aos aplicativos, às redes sociais, aos influenciadores digitais? Será que a lógica de divisão, exploração e conflito continua valendo? A resposta não é nada simples, né? E é exatamente por isso que pensar sobre essas coisas é tão importante.